Veja por que devemos buscar sempre agradar a Deus e não as pessoas. Por um primeiro momento, esta frase, esse tema, parece ser uma coisa que vai em contradição no que diz a Bíblia. Por quê? Vocês podem dizer, Deus diz para amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Mas amar não é apenas só dar carinho, não é apenas só dar amor, mas amar também é a gente abrir os olhos da pessoa, é a gente alertar a pessoa quando ela está fazendo uma coisa errada, está cometendo um pecado, ou senão quando uma pessoa está indo ao contrário da lei de Deus, provocando injustiças. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. O que é a gente realmente amar? Porque tem uma frase que eu já vi que diz assim: os verdadeiros amigos da gente são aqueles que quando a gente está fazendo uma coisa errada, ele cobra da gente. Os verdadeiros amigos da gente é aqueles que cobram de nós, aqueles que só ficam dando carinho, que apoia a gente às vezes até nas coisas erradas. Esse não é o nosso verdadeiro amigo, porquanto ele não nos leva à santidade, não nos leva para o caminho de Deus. Por conta, um verdadeiro amigo, ele te alerta como Jesus alertou. Por onde ele passou, ele alertava quem estava fazendo coisas erradas, desviando do caminho de Deus. Por isso que a gente tem que buscar agradar a Deus e não as pessoas. Ou muitas das vezes a gente vem para a igreja para agradar as pessoas. E não, a gente tem que vir para a igreja para agradar a Deus. Primeiramente é Deus, depois as pessoas. Ou talvez às vezes a gente deixa de cumprir uma missão, deixa de ir em algum lugar para agradar pessoas, a gente deixa de agradar a Deus. Olha só o que eu encontrei escrito no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Olha só que mensagem. A gente tem que atentar para este lado. Será que muitas das vezes a gente não está tentando agradar as pessoas, não? Aí a gente pensa, mas eu tento fazer isso, tento fazer aquilo, mas às vezes a gente está tentando agradar as pessoas e não a Deus. Às vezes a gente desagrada a Deus para agradar as pessoas. E não é assim. Aí você tem até aquela desculpa, não, mas Deus disse para mim amar os meus irmãos acima de qualquer coisa, amar os irmãos como a mim mesmo. Mas Deus diz também, amai a Deus, a Javé, seu Deus, acima de qualquer coisa. Então a gente deve amar a Deus acima da família, acima de tudo. Acima da família, dos amigos, do celular, das coisas do mundo. A gente tem que amar a Deus acima de tudo. Nada aqui no mundo não pode ter mais amor, mais valor pra gente do que Deus. Por conta, primeiramente, é Ele que nos deixa dar a chance a cada dia, é Ele que nos coloca em pé, é Ele que nos deixa viver mais um dia, é Ele que nos colocou neste mundo. E segundo, a gente vai precisar da aprovação de Deus para a gente ir para o reino dos céus. Então, não adianta você agradar o seu irmão, agradar a sua família, mas não agradar a Deus, porque a gente precisa da aprovação de Deus para ir para o céu, e não da aprovação da nossa família e dos nossos amigos. É um assunto muito conflituoso, mas a gente tem que abrir os olhos para esse lado. Será que eu não estou buscando a aprovação das pessoas? Às vezes eu deixo de ir na igreja fazer uma leitura, fazer uma pregação ou fazer uma reflexão do Evangelho, porque
para agradar uma pessoa, para ir no aniversário do amigo, para agradar ele, para buscar a aprovação dele, para ele te aprovar, te deixar como um amigo, mas esquece da aprovação de Deus. Nós precisamos da aprovação de Deus, precisamos que Deus nos aprove. Nós temos que usar a vida, deixando um exemplo como uma prova. Você vai fazer uma prova, um concurso. Lá a gente não pode passar cola, conversar com os colegas. Você tem que buscar a aprovação de quem vai examinar a prova. Aí, seu amigo está do seu lado e pede, me passa essa aí. Você vai passar a cola para ele para buscar a aprovação dele? E aí? Quem está lá o maior, o mestre que está lá vigiando, olhando, ele te desaprova porque você quis agradar o irmão, quis buscar a aprovação do irmão que estava do seu lado. E aí? Vamos trazer esse exemplo para a vida. Fique com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos.